a vereadora reeleita, não é, da cidade de Alagoinhas pelo Partido dos Trabalhadores, Jusce Cardoso. Jusce, a gente falava no início sobre as movimentações, né, para a eleição da presença da Câmara Municipal de Alagoinhas. Como é que você está acompanhando, né, todo esse processo? 2 nomes estão no tabuleiro, o primeiro do atual presidente José Cleto e do vereador Anderson Baqueiro. Na sua opinião, está cedo, não está? Como é que você acompanha, né, todas essas articulações? Eu estou acompanhando, Luciano. Hoje, inclusive, tem uma reunião da executiva do Partido dos Trabalhadores que, com certeza, também vai traçar, porque o partido tem as estratégias em relação à atuação dos parlamentares eleitos, né? Nós elegemos duas cadeiras e é natural que a gente discuta coletivamente, dialogue coletivamente sobre esse tema, mas é importante dizer que, e também, obviamente, como é o deputado, né? Tudo tem que inserir o deputado também no debate, porque ele foi peça fundamental nessa eleição. Apesar de que alguns acabam querendo desfavorecer ou desmerecer o peso do Partido dos Trabalhadores, não é possível fazer isso. E toda a sua militância, que quando alguém, por exemplo, quer comparar a eleição, a votação de 8 vereadores de mandato e 2 vereadores de mandato, não tem comparação, não é possível fazer, né? Mas, assim, nós temos uma estratégia de articular e de dialogar coletivamente, e é natural que hoje o partido também sente para poder articular e dialogar sobre o fazer dos parlamentares e da parlamentar, obviamente, eleita na cidade. E hoje nós vamos ter essa reunião, Luciano. Mas eu quero deixar bem claro que a Câmara precisa garantir funcionalidade, a Câmara precisa garantir essa independência necessária enquanto poder legislativo e que tenhamos a organização necessária do poder, que é importante demais. Ali decide toda a vida da cidade. Aí eu quero até trazer um debate que está na ordem do dia, que deveria estar na ordem do dia, que é o orçamento. Nós estamos, a LOA apelou ao projeto da LOA 2025, já está na casa. E vamos começar as audiências públicas. Deveríamos fazer audiências públicas em locais abertos, inclusive. Alagoinhas não tem esse perfil, não tem feito, o que é um equívoco. Eu tenho discutido isso nos últimos 4 anos, porque os equívocos e os erros que nós temos na destinação orçamentária se dá exatamente isso, porque, pelo que Gomes falou, não escuta muitas vezes as pessoas e as demandas diversas, porque nós não somos uma forma de bolo. A cidade, ela é dinâmica, ela é diversa, ela é diferente. Então, o orçamento precisa acompanhar isso, atendendo às demandas das pessoas, ouvindo essas pessoas. E aí eu quero trazer, inclusive, uma novidade que nós vamos fazer esse ano. Como todo mundo sabe, os vereadores e vereadoras têm emendas impositivas ao orçamento. O orçamento para 2026 ele está previsto em 691 milhões, 700 milhões de reais. Desse valor, cerca de 10 milhões e 200 mil, os vereadores vão poder movimentar com as emendas, né? Eu tenho um olhar sobre as emendas, obviamente que eu não quero aqui criar nenhum tipo de celeuma com os colegas, que acho que nós deveríamos, parte dessas emendas, elas deveriam ser captadas, o financiamento, já que é público, via edital, para que a gente pudesse trazer uma dinâmica democrática para o acesso delas. Porque hoje você acaba, na verdade, destinando para pessoas que lhe procuram, pessoas da sua relação. E eu busquei, ao longo desses últimos 3 anos, Gomes e Luciano, fazer da melhor forma possível, com a forma mais ética possível, para projetos de cultura, educação, esporte, saúde e diversos. Mas eu lancei ontem, vou fazer inclusive um esclarecimento sobre como vai funcionar amanhã. 50% dessas emendas, ela marcha para Jesus, né? Atividade da diversidade, várias coisas. E nós vamos fazer um lançamento de edital para que pessoas apresentem projetos, e aí não precisam ser pessoas da minha relação, para resolver problemas, para intervir em problemas e gerar resultado que favoreçam a população, para que a gente possa destinar essas emendas. Então, as pessoas podem apresentar na área de meio ambiente, de cultura, de educação, e eu vou lá explicar tudo direitinho, e várias outras, esporte, mas que tragam startups, mas que traga a organização comunitária, que traga soluções para problemas vivenciados pela população de Alagoinhas. E aí
Se é da minha relação ou não, não importa, são os melhores projetos que nós vamos trazer para dialogar e debater com a Secretaria de Planejamento, porque eu vou explicar que isso precisa estar nos programas previstos já na LOA, para que possa executar, porque senão as emendas se tornam uma forma de você fazer o seu campo eleitoral, falando apenas com os seus, e isso é uma forma de trazer a participação popular para dentro do orçamento público, que é algo que a gente defende, que é o retorno, inclusive, do orçamento participativo. São as pessoas orientadas de como funciona e intervindo como é que o dinheiro delas é direcionado. Não sei se vocês estão acompanhando os relatórios do quadrimestre. O último quadrimestre, que foi apresentado a semana passada, nós arrecadamos nas receitas tributárias, aumentamos quase 34%, quase 40%, na arrecadação das receitas tributárias, no tributo direto que o trabalhador e trabalhadora paga, e o desempregado também, né, paga na nossa cidade. Então, nós precisamos retornar para a população um empenho nosso dobrado para garantir que esse alagoinhense, que o alagoinhense é um bom pagador. Nós temos ampliado recursos de arrecadação ano a ano. Isso mostra que as pessoas têm compromisso com as suas responsabilidades. Então, nós que estamos no poder público, precisamos retornar isso em ação e mais dedicação para garantir que a população tenha acesso àquilo que ela mesma produz, que é o orçamento público. Bom, 7h40, estamos conversando no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5 com a vereadora reeleita da cidade de Alagoinhas pelo Partido dos Trabalhadores, Jusce Cardoso. Nós temos aqui, inclusive, a mensagem do nosso ouvinte, Francisco do Barreiro, né, para Jusce Cardoso, mas antes vamos a mais uma pergunta do Chico Reis. Bem, Jusce, na minha opinião, certamente, né, o resultado eleitoral que nós vivemos, o último resultado, não foi benéfico ao PT, pelo menos na minha opinião. Algumas pessoas citam coisas diversas para justificar isso e falam muito de fadiga eleitoral. Esse é um pensamento que já rondou as análises que vocês certamente fazem ou vão fazer, ou nós estamos errados a respeito disso? Eu acho, Chico, primeiro que não teve nenhuma análise, pelo menos não que eu participasse, né? Eu não participei de nenhuma análise. A primeira reunião que vai acontecer, pelo menos a nível de Alagoinhas, né, da executiva do partido, é hoje. Mas eu acho, aí no geral, e isso a esquerda não foge disso, e o PT também não, é que nós precisamos estar o tempo todo repensando o nosso fazer para conectar com as pessoas, né? Porque não é possível fazer política sem conexão. Então a gente precisa estar o tempo todo rediscutindo isso, o nosso fazer, porque o mundo vai mudando, a sociedade ela vai mudando e nós precisamos também mudar. Eu busco fazer esse trabalho de conexão direta, eu que venho do movimento social, do movimento sindical, no mandato eu busco fazer isso diretamente, no diálogo com as pessoas, mas também empoderando as pessoas, entendendo que não devem ter comigo uma relação de subserviência, mas que quando eu fortaleço a cidadania, o sentimento de pertencimento na administração pública das pessoas, elas vão cobrar melhor dos políticos, inclusive de mim, e nós teremos uma classe política melhor e políticas públicas melhores, mais assertivas. Eu acho que nós passamos, Chico, por uma grande crise da democracia representativa, isso não tenho dúvidas. As pessoas, inclusive, estão se apegando a esse papel de salvador, do diferente, e não é um salvador, não é um mágico que vai dar conta dos problemas, da resolução dos problemas diversos da população. Serão pessoas sérias, pessoas que tenham compromisso com o bem comum e com o respeito aos princípios da administração pública. Mas a população ela foi levada a pensar nisso. Então, há tanto descrédito, como você falou também na sua primeira fala, na fala inicial, há tanto descrédito sobre a política que todo mundo coloca todo mundo no jogo de todo mundo igual. E isso é um esforço muito grande que cabe a nós que estamos na política representativa, institucional, começar a fazer diferente para que as pessoas comecem a pensar diferente. Eu acho que a minha reeleição diz muito sobre isso, porque eu sou a improvável, Chico. Eu sou a improvável. Porrada de tudo quanto é canto, né? Mala de saco de porrada. Inclusive do fogo amigo também. Todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa conhecida na cidade. Mas, assim,
a minha articulação com quem manda, com quem decide, que é o povo, fez a diferença. Fez a diferença. Então, quando todos achavam que eu estaria em uma cama depressiva, em um quarto, sem sair, seja pela violência política, seja pelo racismo, porque coisas, inclusive, eu pego essas questões negativas para transformar em narrativa positiva. Quando me chamaram de neguinha da Rua do Fogo, eu coloquei isso no Dingo, sabe? E a neguinha da Rua do Fogo mostrou que não é tão pequena como eles achavam que era. Agora, eu não quero discutir se eu sou negra ou se eu sou branca apenas. Eu quero discutir a cidade que nós queremos para os negros e para os brancos. Nós, população negra, somos 84% da cidade. Quem tem esse discurso racista, tem alguma preocupação com a cidade? Não, mas eu tenho preocupação com a cidade. Então, essa articulação com o povo, essa reconexão com o povo, eu acho que a política como um todo precisa fazer. E eu vi o desespero de muitos, inclusive nessa questão do uso do dinheiro, exatamente porque precisaram investir mais para poder ter o resultado que precisavam, porque viu que a população está mudando. A mudança ela pode ser até pequena, sabe, Luciano? Mas ela está mudando. 7 horas e 45 minutos. Vamos ter aqui mais uma pergunta para a vereadora Jusce Cardoso. Aliás, o papo tá bom, Gomes. O papo tá bom com a vereadora Jusce Cardoso aqui no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro. Francisco. A vereadora fala fácil, né? Fala fácil. Francisco do Barreiro. Até o final que eu quero saber de uma situação dela. Bom, Francisco do Barreiro pergunta: Jusce Cardoso na Câmara tem um perfil e voz fortes nas cobranças, veio do campo da oposição à gestão Joaquim Neto. Hoje Jusce faz parte da base. Como será a sua postura com relação à administração Gustavo Carmo a partir de 1º de janeiro de 2025? Mudou o prefeito, não a vereadora. Eu continuarei sendo Jusce Cardoso. Francisco pode esperar isso. Porque os princípios que eu hoje trago para a política, eu não aprendi na política, nem no partido, nem na militância, em nenhum tipo de movimento. Eu aprendi em casa com Cecília. Então a gente tem honra, a gente tem ética. E eu pago um preço caro, Francisco, para ser quem eu sou. Porque eu poderia estar em condições melhores. Eu poderia ter condições mais facilitadas se eu tangenciasse quem eu sou. E isso eu não tangencio. Então eu disse antes aqui, porque Jusce mudou de lado. Não, meu lado continua sendo o mesmo, é o do povo. Agora eu estou ao lado, estou na base do prefeito eleito Gustavo Carmo. Isso não quer dizer que eu vou mudar a minha postura. É o que eu disse antes. A minha postura, inclusive, eu nunca tive nenhum tipo de ataque, que até as pessoas buscaram falar sobre isso na eleição. Pessoas, inclusive, que depois, elas sim pularam de lado por conveniência. Eu não. Eu nunca ataquei o prefeito Joaquim Neto. A divergência com ele é outro campo. Mas nós temos uma relação de respeito. As pessoas não podem ser inimigas na política. Não deveriam ser. O que aconteceu na eleição de Alagoas não deveria acontecer. Então, meu posicionamento vai ser como legisladora, em defesa dos interesses coletivos, cobrando aquilo que tiver que cobrar, questionando o que tiver que questionar e defendendo aquilo que está certo. Pode ter certeza. Aí você vai me dizer, bicho, como é que vai ser você aí durante esse mandato? Não sei, né? A gente vai ter que aprender aí a fazer em 2025. Mas eu acredito que nós vamos ter uma facilidade maior pelo próprio perfil do prefeito eleito. E a gente precisa avançar nisso. Em pensar numa cidade que se planeje, na administração pública que se planeje. Nós precisamos planejar Alagoinhas que queremos e precisamos fazer isso de forma urgente. Então, eu respeito todas as pessoas, tenho também um respeito, obviamente, pelo prefeito eleito, Gustavo. Já tratamos sobre isso, ele sabe, por isso que eu estou falando isso aqui. Ontem até falava com ele no celular. Daqui a pouco vamos ter, inclusive, uma reunião com ele. E eu dizia para ele, só você sabe que na hora que eu quiser falar, eu vou falar para você. Aí ele dá risada, porque ele sabe. Porque nós conversamos e eu disse isso para ele. Inclusive, no meu evento de lançamento da campanha, eu disse isso na frente de mais de 500 pessoas e ele lá sentado com o vice-prefeito Luciano Sérgio eleito. Olha, minha relação não é cega para ninguém, nem com minha mãe. Não pode ser, porque senão seria o contrário do que ela mesma me ensinou, Gomes. Porque lá em casa, meu filho, se você mente, você toma um tapa na boca ainda hoje. Então, assim, e eu não reclamo da educação que tive, não, pelo contrário. Foi ela que me trouxe até aqui. Foi a firmeza da minha mãe em cobrar a coerência na postura nossa. Ela sempre disse, não me envergonhe. Onde você for, não me envergonhe. Para quem não sabe, minha mãe está com o princípio de Alzheimer.
E aí ela começa a perder memórias. Mas assim, então ela do jeito dela, ela queria, por exemplo, sair para fazer campanha. Manhã não pode sair. Aí ela, não, porque você não manda em mim, não sei o quê. E aí ela me disse um negócio chorando, né? Que ela foi andar de manhã e uma moça, que ela não lembrava o nome, falou coisas muito boas a meu respeito. E ela dizendo, minha filha, as minhas orações para lhe proteger, elas são muito fortes. Porque eu fico orgulhosa quando as pessoas falam bem de você. Então eu prezo muito isso, Francisco. Pode ter certeza. Então é Jusce Cardoso, Jusce de Sicília. Bom, 7 horas e 49 minutos. A vereadora Jusce Cardoso aqui no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro. Ô, Renato, no início, Gomes e Chico, da fala da vereadora Jusce Cardoso, ela tocou num assunto que chamou a atenção, viu? Sobre o poderio econômico das eleições em Alagoinhas. Tem o ouvinte, né, que quer falar sobre essa questão também e até fazer um adendo aí com a vereadora Jusce Cardoso. Solta aí, Renato. Bom dia, amigos do Primeira Mão, Rádio Ouro Negro, 2 de julho, bancada top. Chico Reis Gomes, eu estou muito preocupado. Já é o segundo vereador, agora uma vereadora, eleita. O outro, o terceiro mais bem votado, que fala sobre poderio econômico. O que é que falta para o Ministério Público, o TRE, o TSE, entender que essas falas desses vereadores têm um fundo aí de compra de voto? Poderio econômico? O que é mesmo que está por trás do poderio econômico dos vereadores candidatos ou eleitos em Alagoinhas? Isso está me deixando muito intrigado. Evaldo Silva, um abraço. Bom, tá aí o Evaldo Silva fazendo esse questionamento, viu, Gomes, a vereadora Jusce Cardoso. Deixa eu aproveitar e fazer aqui 2 observações, porque depois de nós falarmos, a Jusce naturalmente vai fazer as suas despedidas, porque o tempo voa, principalmente quando a gente conversa com uma pessoa que tem um dinamismo nas respostas, não esconde as respostas e, para responder elas todas, acaba usando um tempo maior para deixar tudo bem claro. E quando o Francisco lhe fez essa pergunta, eu dei risada aqui comigo, porque eu vi um político tradicional e concordei com ele na época, Jusce, alguém questionou ele depois de uma aliança, não é? Porque aquele que tinha feito aliança com ele acabou achando que ele teria que seguir cegamente tudo o que viesse de lá. E ele disse, eu fiz uma aliança política, não fiz uma transfusão de sangue. Né? Então é interessante isso. E por falar em transfusão de sangue, a gente lembra da questão do racismo, que você acaba sendo sempre uma vítima, não é? Então veja bem, já imaginou se a cor do sangue que circula no nosso corpo ela fosse de acordo com a cor da nossa derme? Como seriam as coisas? Porque eu vou te contar, viu? O sangue é vermelho. Se ele não quisesse estar num determinado corpo, no branco, por exemplo, como é que nós teríamos? Esse exemplo deveria ser muito forte para as pessoas se respeitarem, principalmente, e respeitarem o outro. E eu queria parabenizá-la também, porque eu vi recentemente um documentário, achei a sua atuação importantíssima, principalmente na defesa da questão do racismo, porque tem muita gente que defende o racismo por defender, na prática, os exemplos não demonstram aquilo que ele está defendendo. Né? Então, é a mesma coisa que você pregar, a pessoa dizer que gosta muito de Deus, pregar Deus, e você vê que na prática não vive Deus. Então não adianta que essas coisas por si só acabam se esvaindo. Né? Então as nossas mães têm uma sabedoria, Jusce, enorme, nos carrega 9 meses no seu ventre, naturalmente, e aí a minha dizia sempre para mim, meu filho, quem tem vergonha não mete vergonha a outra. Eu tenho aqui o cuidado, quando me referi a Jusce, discordando dela, em qualquer área, de isentar a mulher, de isentar a mãe, de isentar a pessoa e trabalhar somente a ideia, se não me agradar, que ela trouxe, porque compreendo que os homens e as mulheres devem brigar sim, devem ser muito fortes sim, mas no campo das ideias, no campo pessoal, nós depois de um debate devemos, claro, não vamos sair abraçados na maioria das vezes, mas devemos ser extremamente cordiais, coisa que nós não somos, Jusce. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que... E é isso, sabe? Algumas pessoas, inclusive, quiseram me trazer na peixa de contraditória por causa disso. Então, eu
quero reforçar o que você está dizendo, que é o que eu penso também. Sobre o Evaldo, é porque eu troco os dois, se é o policial, foi o policial que falou? É, Tenente Evaldo. Ah, não, esse sim. Então, ele tem muito respeito, ele sabe disso, mas isso é uma coisa sabida pela cidade, meu querido, e eu tenho muito respeito por você sabe disso, e eu acho que precisa as pessoas... o controle externo precisa atuar, mas isso é uma realidade, foi visto por todo mundo, toda a cidade, até em grupos fizeram um grupo de WhatsApp para fazer captação de compras de votos de diversas formas, e aí os órgãos competentes precisam de fato fiscalizar e verificar as devidas representações. Eu quero até aproveitar e falar de um problema que poucas pessoas tocam, que é a questão de saúde mental. Para concluir aqui a minha fala, amanhã nós vamos pela manhã fazer uma reunião para discutir o protocolo de urgências e emergências psiquiátricas. A gente tem falado como se nada estivesse acontecendo, inclusive acaba a polícia dando conta de algo que não deveria ser a polícia, ou os próprios bombeiros, como a semana passada, aí um aviso de gatilho, uma moça de 15 anos tentou se suicidar, tentou se jogar aqui do viaduto, outros casos diversos, essas emergências psiquiátricas, quem é que está tratando, qual é o protocolo? Aí geralmente chama-se a polícia, leva para o hospital sem pensar em como tratar, não há um protocolo que trate disso, e nós precisamos enfrentar esse problema de perto, como tantos outros, como o avanço das doenças crônicas na nossa cidade, pensar em ações que a gente melhore enquanto cidade, desenvolva a cidade, garanta a geração de emprego e renda, qualificação direcionada, que é isso que vai mudar. Do mais, eu quero agradecer a todos vocês. Se você me permita, você consegue responder uma pergunta em 1 minuto? Eu acho que sim. Consegue, né? Me chama de prolixa, viu? Eleição para presidente da Câmara de Alagoinhas, sendo hoje, Jússi prefere seu voto, Cleto da Banana ou Anderson Baqueiro? Aí vamos ver quem é que vai me convencer. Eu sou uma pessoa, filho, que só voto com representatividade. E o que vai me convencer é o funcionamento da casa. Então a gente tem dialogado, tem um respeito, obviamente, pelos dois vereadores que estão colocados. Todo mundo sabe da minha relação com o presidente Cleto da Banana. Mas assim, a gente tem que pensar no funcionamento da casa, e é isso que os dois com certeza vão dialogar comigo sobre isso, porque estou aguardando inclusive as conversas dos senhores, tá? Porque eu não sou tocada por ninguém. Já mandou recado. Então é isso, dizer que eu estou à disposição, esperem desse mandato, um mandato ainda mais comprometido com as causas daqueles que mais precisam, mas toda a população precisa da política pública, entendam isso, participem da política, fiscalizem o nosso fazer, estejam atentos do que defende as pessoas que você elegeu ou não, mas que também tem a obrigação de falar por você. Então agradeço e me coloco à disposição mais uma vez, e agradeço a bancada. Um abraço, Chico, de coração, muito obrigado. Um abraço à vereadora Jússi Cardoso, né, parlamentar reeleita pelo Partido dos Trabalhadores em Alagoinhas. Olha aqui.